na rádio, né? Tempo muito curto e tal. E nós combinamos de voltar numa outra data, que é hoje. Hoje eu estou recebendo aqui o pastor Lucas Gomes e o pastor Felipe Checon. O pastor Lucas Gomes é pastor auxiliar na Assembleia de Deus do Belém, setor 56 em Perus. O pastor Felipe Checon integra a equipe pastoral da Igreja Presbiteriana da Penha, aqui em São Paulo. Um é calvinista, outro é arminiano, e o tema é Hebreus capítulo 6. É impossível que versículo 4, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, a boa palavra de Deus, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento. E no nosso primeiro encontro, né, nesse debate, vou pedir para aumentar um pouquinho o fundo musical aí, se der. Aí foi muito. É isso. E aí a gente combinou para estarmos juntos. Então, pastor Felipe Checon, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates. Muito bom te receber, meu irmão. Ô César, muito grato aí por estar aqui mais uma vez. Aqui é a segunda vez da parte 2, né? Do debate aqui de Hebreus. Bênção demais estar aqui com o pastor Lucas também, com vocês aqui mais uma vez, para a glória de Deus. Maravilha. Pastor Lucas, bem-vindo mais uma vez e vamos embora para a segunda parte do nosso debate. Pastor Sérgio, obrigado pela oportunidade. Pastor Felipe, uma honra mais uma vez poder compartilhar desse assunto. As pessoas que nos assistem, nos ouvem, Deus abençoe vocês. Creio que teremos um bom debate em nome de Jesus. Maravilha. E você que está ouvindo a gente, querendo participar, manda teu áudio para cá, 98484-9988. Vamos lá. Pastor Felipe Checon, conforme os nossos sorteios que nunca fizemos, começa com o senhor aí. Vamos lá. Tá certo. Bom, eu mantenho aquele posicionamento anterior, né, do primeiro debate. Se Hebreus 6 ensina a perda de salvação. Penso que não. Entendo que não, à luz do ensino geral da Bíblia Sagrada. Esse texto, à luz do ensino geral da Bíblia Sagrada, em especial o ensino do Novo Testamento, a respeito da perseverança dos santos mesmo, nesse sentido. Então, eu continuo defendendo que não, nós não perdemos salvação. Na verdade, eles ali, para mim, nunca foram convertidos, nunca foram salvos de fato. A ideia é que aquelas pessoas não eram salvas. Não eram salvas. Perfeito. Tá. Pastor Lucas Gomes, para a gente começar. Eu vou continuar defendendo também que Hebreus 6 defende a perda da salvação por causa dos indícios que nós temos no próprio texto. Acredito que o escritor fala a pessoas que tiveram uma experiência real, possuíram uma fé genuína, e por isso no texto está a advertência de que eles precisam então tomar cuidado, andar direito na presença do Senhor para não perderem a sua salvação. Maravilha. Pastor Felipe, quando você entende que a doutrina calvinista, né, vai dizer o seguinte, que não é possível que eles fossem salvos antes, porque senão um dos pontos da tulipe cai, que é a perseverança dos santos, a letra P lá da tulipe cairia aí. Mas os indícios do texto, por exemplo, acho que o que mais pega, na minha opinião, eu não sou calvinista, também não sou arminiano, mas na minha opinião, seria eles se fizeram participantes do Espírito Santo. Como é que fica essa questão de a pessoa ser participante do Espírito Santo? Não é que ela se sentiu uma vez ou toda, como é que fica? Sim, como eu disse anteriormente, mas reforçando aqui nesse ponto, de fato, creio na perseverança dos santos, que é um ponto aí da tulipe, como você bem disse. Participantes do Espírito Santo pode ser entendido aqui de diferentes, na minha visão, diferentes maneiras, né? Alguns podem dizer que a pessoa nasceu de novo. Pode significar alguma interpretação, uma linha interpretativa. Assim, a minha pergunta foi assim, esquecendo esse texto, o que é um crente se tornar participante do Espírito Santo? Pois é, então, nessa mesma linha de raciocínio, porque aí se eu isolar, simplesmente pegando isso aqui, tirar fora e tratar, o que é ser participante do Espírito Santo? Numa forma geral, seria uma pessoa que, de fato, é alcançada pela graça de Deus, numa forma geral. Mas num conjunto de outros mais textos, junto com esse, e no significado disso, pode significar para mim outra coisa. Não necessariamente, dentro do contexto imediato aqui, até mesmo alguns pontos do remoto, ela de fato foi salva por Cristo Jesus ou participou no sentido salvífico de ser regenerada. Então pode ser que tenha alguns que entendam que ela nasceu novamente, mas se for esse o caso, como é que nós teríamos certeza? Porque de fato não está explícito.
é um problema tanto para um lado, mas é um problema também para o outro. Não é explícito isso, não é claro essa questão. Então, por isso, no contexto imediato, exatamente desse texto, dessa pergunta, que é um dos pontos do texto, eu entendo que não. A pessoa não tem o Espírito Santo em si. Se ela tivesse o selo, o penhor, que é a garantia de retorno do Mestre Jesus em buscar na igreja dele, buscar aqueles que são salvos, ela seria retirada. Ele é o Filho de Deus. Sim, exatamente. seria retirada. Ok. Pastor Lucas. Bom, dando sequência, então, à proposta do entendimento, a qual o texto nos diz que foram participantes do Espírito, eu entendo, como o pastor Felipe comentou, que a participação do Espírito é a regeneração. E um dos textos que me faz crer que não é que qualquer pessoa pode participar do Espírito Santo, por exemplo, é o texto de João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, se qualquer pessoa pode se tornar participante do Espírito, a gente entra em contradição com esse texto, porque o Espírito ele não pode ser recebido pelas pessoas que estão no mundo. Não somente pelo fato delas terem entrado na igreja, não as fazem participantes do Espírito. Elas podem, sim, participar da comunidade, elas podem batizar, participar do ministério, por participar exemplo, do ministério, quem sabe até exercer algum ministério, mas ser participante do Espírito é outra coisa. Fala de uma experiência com o Espírito Santo. Então é algo mais profundo, é algo mais além, é mais íntimo. É você, de fato, participar das bênçãos dele, que é dada somente a salvos. Então, o texto nos garante o Espírito da verdade que o mundo não conhece. E, obviamente, Jesus não estava falando do cosmos, ele estava falando das pessoas que estão no mundo. E, de acordo com o meu entendimento, conforme a fala do pastor, essas pessoas, então, que não se converteram verdadeiramente, elas não mudaram a sua condição. Então, obviamente, não participaram das bênçãos do Espírito. Pastor Felipe. Pois bem, um primeiro ponto aqui interessante a reforçar é que não é qualquer pessoa que é participante do Espírito. De fato, é isso. Senão, mesmo como calvinista, a eleição com base no decreto, aí a gente parte até um outro ponto, que são textos que abrem vários leques, né? Uhum. Ele vai tirando as gavetas aqui dos leques. De fato, com base em decreto, a eleição cairia, e até mesmo pela presciência, né? Como creem alguns arminianos, aí depende da linha do arminiano, né? Então, não é qualquer pessoa. É claro que o Espírito Santo só habita em quem, de fato, é do próprio Cristo. Não é verdade? Isso é um fato. Agora, nesse mesmo ponto, nessa mesma tônica, tem um texto, João, usando o mesmo João, João capítulo 5, verso 24, diz assim: em verdade vos digo. Jesus estava aqui explicando a missão dele, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê naquele que me enviou, tem, não é terá, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, se há a possibilidade, inclusive, que aí é o ponto de conexão aqui, da perda da salvação, mesmo em Hebreus 6, então, peraí, essas pessoas, elas creram que Cristo veio, elas creram no poder de Cristo Jesus, confiadamente, como a posição do nosso pastor Lucas aqui está defendendo, e o texto de João também está dizendo que não entra em juízo. Essas pessoas não entrariam em juízo. Então, veja, o ponto principal, eu penso que diverge na nossa opinião, é exatamente esse, da perda da salvação. Com esse texto você vai defender a segurança do salvo, seria Sim. isso? Sim, porque se essas pessoas de Hebreus 6, elas de fato perderam a salvação, então, peraí, esse texto de João está dizendo que elas não entram em juízo. Quem crê em Cristo Jesus de forma salvífica, e reforço, não são para todas as pessoas, de fato, para aqueles que são eleitos. Como, pastor Lucas, que você entenderia a correlação desses dois textos, o texto principal de Hebreus, que nós estamos tratando aqui, e esse, por exemplo, de João, fazendo uma síntese aí até do texto que o irmão citou aqui para nós. Boa, pastor Lucas. Muito bem. Bom, falando do público, a gente precisa, então, analisar quem o escritor está falando. Acredito que assim a gente consegue chegar ao entendimento mais claro do texto, porque aí a discussão fica em se aquele que verdadeiramente foi salvo perde, e na visão do pastor Felipe, eles não foram verdadeiramente salvos. Então a gente precisa se atentar
a quem o escritor está falando. Eu hoje deixei o meu notebook, vim com os papéis, por isso das muitas anotações aqui. Mas quando a gente analisa a partir do capítulo 1, a gente percebe que o escritor aos Hebreus, ele está falando a um único público. Ele está escrevendo aos crentes daquela igreja. Ele está falando com todos ali, trazendo seríssimas advertências. Então, no capítulo 1, por exemplo, versículo 14, ele diz assim, ele vem explicando sobre que não vale a pena essas pessoas voltarem atrás. Elas estavam sendo perseguidas, elas estavam considerando verdadeiramente voltar atrás, porque a gente sabe que o Império Romano concedia uma certa liberdade às pessoas que estavam no seu termo, desde que se reverenciasse também aquilo que eles queriam. Qual que é o texto? Por exemplo, culto ao imperador. Não, eu ia citar, mas me confundi na fala aqui. Eu ia falar sobre Hebreus 1:14, quando ele fala explica quem são os anjos. Aí eu me antecipei, voltei. O que eu quero dizer é o seguinte, eles estavam considerando voltar atrás. Então o escritor aos Hebreus escreve essa carta na intenção de provar que estar com Cristo é melhor. Então ele explica no capítulo 1 quem são os anjos, no capítulo 2 ele fala sobre Cristo como filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo. Então desde o capítulo 1, pastor Felipe, ele vai dissertando essas pessoas, provando que não vale a pena voltar atrás. Era melhor, então, permanecer com Cristo. E a gente percebe, então, que que o escritor, ele não está falando ora com um público, ora com outro, um público de salvos, um público de não salvos. É as mesmas pessoas desde o início, convencendo-as, não vale a pena voltar atrás. Porque se elas voltarem, elas estarão colocando Cristo de novo à exposição da cruz, à exposição da vergonha, do flagelo. Então, não vale a pena voltar atrás. E aí, o que acontece? Quando nós analisamos Hebreus 6, nós então percebemos que ele prova que essas pessoas foram iluminadas. Então, não é uma mera exposição do evangelho, mas a mente foi esclarecida. Elas provaram do dom espiritual, participaram do dom do Espírito, então tiveram uma experiência com ele, coisa que não é dada a não salvos. Então, a gente descobre que ele está falando com pessoas crentes que estão no perigo iminente de se desviarem. Ok. Pastor Felipe. Sim, mas veja, pastor Lucas, aqui no meu entendimento, né, analisando exatamente coletando essa fala, sim, isso não é dado a pessoas não salvas. Mas nós temos alguns textos na Bíblia Sagrada, alguns, né? Nós citamos até um deles no primeiro debate, mas tem outros mais, que de fato existem pessoas que estão, aí a gente vem na parábola do próprio joio e do trigo, não é? O ponto de falar este não é nosso, isso é um fato. Isso aqui eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. O próprio Cristo elenca essa questão. Mas veja, o interessante é que várias pessoas, como citado no Sermão da Montanha, capítulo 7, os versos 21 a 23, se não me engano, 22, 23, está dizendo, tem pessoas que chegarão no grande dia final e falarão, mas Senhor, eu expeli demônios em teu nome, mas Senhor, eu fiz isso em teu nome. Eles participaram, eles tinham os dons, tinham essas questões. Judas, um deles, mesma coisa que os discípulos, os apóstolos fizeram, ele também fez, participou disso e de fato Judas não era um salvo, na minha visão. Agora veja, se nós tratarmos dessa questão, ainda num texto auxiliar de Romanos, no capítulo 8, no verso 30, diz assim, ó, e aos que predestinou, a estes também chamou, um texto clássico, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, se é possível, é claro que o texto base aqui é Hebreus, mas vai estar em torno exatamente da perda da salvação. Então, mas aí tem que ler o 29, né? 29, sim, olha lá o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, pronto, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nesse texto parece que essa predestinação, que é uma doutrina bíblica, ela está ligada ao fato dele conhecer as atitudes das pessoas também. Pois é, mas aqui, antes, né? no sentido, nesse mesmo sentido, ele não está falando só de conhecer as atitudes das pessoas. Não, ele está falando assim, aqueles que de antemão conheceu, predestinou. Sim, mas ele não está falando de uma fé prevista ou de conhecer as questões que as pessoas fariam ou não. Certo. Porque senão, entenda comigo. O que seria esse de antemão conhecer? O de antemão conhecer é um conhecimento salvífico.
Ele amou com amor salvífico, ele conheceu salvificamente. E aí é exatamente o texto que eu estou dizendo. Conhecer ali é salvar. Então, é exato. É o mesmo texto que eu estou dizendo, no Sermão da Montanha, Jesus está falando, olha, não vos conheço. Então, se ele não conhece, não é que ele não conhecia quem era a pessoa, o que ela deixou de fazer. Não, ele falou, não conheci vocês com amor salvífico. É nesse mesmo sentido. Então, esse texto, César, na minha visão, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou também justificou, tudo no passado, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ora, então peraí. Então, se Deus predestinou, aí a pessoa creu, aí ela perdeu a salvação, ele errou. Então, aí ele chamou, a pessoa creu, perdeu a salvação, ele errou também na chamada. Aí, se a gente avança aqui, ele justificou essas pessoas. Ela perdeu a salvação, então errou também de novo. Ok. Percebe? Pastor Lucas. Pastor Felipe, sobre a questão de determinar ou conhecer antecipadamente, eu faço uma pergunta a você. Claro. Vou até interromper a fala para lhe dar a oportunidade de dar sequência. Sim. Imaginemos que nesse momento o senhor tem um voo para pegar. Ele sai meio-dia de Congonhas. Se o senhor chegar no horário, o senhor embarca e faz a viagem? Creio que sim, se nada ocorrer diferente. Ok, mas se o senhor não chegar no horário... Não vai. Não. O voo segue. Sim. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: nós ou a igreja está predestinada à salvação incondicional? Então, nós vamos envolver um outro ponto aqui, respondendo já a tua pergunta. A ideia da predestinação corporativa. É exatamente isso. Eu não creio na ideia da predestinação corporativa. Se eu disser que a igreja está salva, então cada indivíduo na sua responsabilidade moral, que seja, nós vamos entrar no aspecto de soberania divina e responsabilidade humana. Então, naturalmente, claro que Cristo só pode chamar aqueles que ele mesmo elegeu. E aí, aqui a importância nem está, embora eu creia na eleição por predestinação, decreto, ela nem está tanto focada aqui na fé prevista. Até porque se Deus previu também, nesse mesmo sentido, na analogia do voo, se Deus previu a fé da pessoa lá no corredor do futuro, lá na frente, que ela seria salva e por algum momento ela voltou atrás por achar, como o texto de Hebreus 6, dizendo, não quero mais isso, vou voltar atrás, largou a fé, abandonou a fé nesse sentido. E aí, claro, o vocábulo fé, ele envolve várias questões, não é? Não é só uma fé salvífica, tem fé natural, tem uma série de questões. Se a pessoa volta atrás nesse sentido, como é então que Cristo fez? Ele errou? A pergunta é exatamente essa. Peraí, ele olhou lá no corredor do futuro, ele viu, por exemplo, que o pastor Lucas seria salvo. Estou aqui só usando o texto aqui, a analogia. Ele viu lá. Aí lá na frente, o pastor Lucas, uma outra questão que entra aqui, o livre-arbítrio. Ele simplesmente falou, não quero. Ele voltou atrás. Deus errou na previsão que ele fez? Não. É que se ele voltou atrás, Deus não ia prever. Não ia prever. Mas o ponto é decreto. Não é simplesmente uma fé prevista. Por que ele ia prever alguma coisa que ele mesmo fez? Que ele mesmo fez e constituiu? Qual o sentido? Só cabe isso se o homem tiver liberdade. Sim. Se o homem não tiver liberdade, não cabe. E a liberdade está dentro de uma bolha. Qual é a bolha? Chamada soberania divina. Toda liberdade ela tem um limite. Toda. Qualquer que seja ela. Nós não furamos essa bolha. Se nós furarmos a bolha, naturalmente, quem quis ser igual a Deus virou Satanás. Né? Então, o salvo, pastor Felipe, pelo que eu entendo, ele não tem a liberdade para decidir, porque antecipadamente Deus já determinou que ele seria salvo. No sentido salvífico, sim. Ele não tem liberdade. Em salvação, sim. Sim. Então, o pecador, ele também não tem a liberdade para mudar a sua condição, é isso? Porque Deus também o que não foi eleito. Isso, o que não foi eleito. Então, não. Deus também determinou a mesma coisa. Então, como que a gente entende o momento em que Deus diz a Timóteo, ou melhor, Paulo fala a Timóteo, que é desejo de Deus que todos os homens se salvem? Como que Deus pode desejar algo que ele mesmo não quer? Porque, assim, de verdade, para mim, é um pouco confuso entender isso. Deus determina que os homens não serão salvos ou que os homens serão salvos e deseja que todos sejam salvos? Sim, mas se nós fôssemos partir dessa premissa que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, nós estaríamos caindo numa heresia chamada universalismo. O universalismo tem essa mesma condição. Que pode ser que todos sejam... A escola mais radical até do universalismo diz que até mesmo Satanás, eu sei que o irmão não pensa isso, né? Só expondo aqui aos ouvintes, até mesmo Satanás poderia se arrepender e todos sejam salvos, porque é a vontade de Deus. Isso é uma questão apenas declarativa, dispositiva do próprio Deus. Deus não tem prazer na morte dos ímpios, é claro que não tem. Ele é santo. E como entender esse texto na prática,
que Deus deseja que todos sejam salvos. Como é que o senhor entende isso? Então, é uma vontade declarativa. Ele está declarando alguma coisa, mas ele Mas não é verdade. Não moveu, não diz que não é verdade, mas ele não move uma centelha disso para que aqueles homens sejam salvos. Porque ele já decretou anteriormente quem queria. Mas não bate de frente com Deus que é soberano? Tipo assim, se ele quer que todos sejam salvos e é verdade... Então, mas a pergunta é a seguinte, César, reverto. Todos serão salvos se ele quer, então todos serão salvos? Não, então, a única saída para isso é você se curvar diante da liberdade humana. Então, mas a liberdade tipo assim, humana... Deus quer, mas se você não quer... Perfeito, mas a liberdade humana não no sentido salvífico. Você não estaria falando que a salvação depende de mim. Se a salvação depende de mim nesse sentido, então o sacrifício de Cristo Jesus, aí voltamos a um outro tema de outro debate. Boa mesmo, é verdade. Não é? É verdade. Vamos lá, volto. Bom, então dando sequência, eu entendo esse texto que Paulo diz a Timóteo sobre Deus desejar que todos os homens se salvem, como que é desejo de Deus, de fato é literal, Deus quer que os homens se salvem, e fala sobre a oportunidade. A salvação ela é ofertada a todos. E aí entra a questão da liberdade humana de decidir. Esses textos, eles se encontram com muitos outros que nós temos, principalmente no Antigo Testamento. Por exemplo, Ezequiel 18:23. Será que tem algum prazer na morte do perverso? Acho que até o pastor comentou, né? Agora que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diz o Senhor Deus, não desejo eu isso, que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, a gente permanece, a meu ver, incapacitando esse Deus que tudo pode. Ele ordena algo diferente daquilo que ele deseja. Isaías 55, 6-7, é o último texto que leio, diz assim: busquem o Senhor enquanto pode ser encontrado, invoquem-no enquanto está perto, que o perverso abandone o seu caminho. Então aqui, esse texto nos aponta literalmente uma liberdade de escolha no ímpio. O perverso abandona o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Então, assim como o ímpio, nesses textos, está recebendo a oportunidade de mudar o seu caminho, de alterar a sua rota, o salvo ele também pode, se vacilar, perder a sua salvação. E isso não está relacionado ao poder de Deus no que tange a não garantir, mas sim a decisão da pessoa. Então, os dois caminhos eles sempre foram apresentados. Escolha a vida ou a salvação. Então, fica com o pecador isso. E da mesma forma com o crente. Então, eu não acredito que o crente ele perde a liberdade de poder decidir a partir dos seus atos se será salvo ou não. Pastor Felipe. Pois bem, mas veja, olha que interessante, né? Se nós olharmos por essa ótica, pastor Lucas, por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, aí vai até o 10, né? Mas sintetizando aqui o texto para ganhar aqui um pouco de tempo. Pela graça sois salvos. O caminho que pavimenta isso é a fé salvífica, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí vai, né? Inclusive no verso 10 diz que até mesmo as boas obras, elas foram criadas de antemão para que nós caminhássemos, nós os salvos. É sobre isso que ele está dizendo ali. Nesse mesmo sentido, então, se a atuação da salvação, ou da perda da salvação, da desistência da salvação, vamos colocar assim, está na mão das pessoas, do ser humano em si, então peraí, então eu estou caminhando num caminho de salvação pela obra do ser humano e não pela obra de Cristo? Porque a soberania de Cristo ela não altera, sempre foi a mesma. Cristo é soberano em todas as coisas. Ele poderia ou não criar um vaso para honra e para desonra? A pergunta é exatamente essa. Porque o texto de Atos, capítulo 13, no verso 48, diz assim, ok, a palavra é pregada para todos. Está escrito assim, ouvindo isto, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E veja, e creram todos os que haviam sido destinados, tem versão que fala designados, não é? Destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Paulo e Barnabé, não é? Pregando a palavra de Deus a todas as pessoas. Mas espera aí, só creu quem de fato foi destinado à vida eterna. Esse é o ponto. E aí a pergunta, eu retorno. A soberania de Deus, então, ela está condicionada ao ser humano? Porque se o ser humano ele pode... Aqui não há, eu não vejo como uma confusão isso, né?
a harmonizar soberania de Deus com responsabilidade humana, não é algo que talvez nós tenhamos na mente. Isso não é nenhum problema dizer. Nós não conseguimos saber por que a soberania de Deus age assim, em harmonia com a responsabilidade humana. Por que Deus fala que o homem é pecador e a responsabilidade é dele mesmo, sendo que ele mesmo destinou ou pré-ordenou do jeito... Isso não há nenhum problema em saber isso. A nossa mente não alcança, às vezes, às vezes não sempre, a transcendência de Deus. Mas o ponto é, todos... Mas aí precisa do documento que Deus determinou todos os pecados das pessoas antes. Pois né? é, então. Mas veja, todos... Essa é uma compreensão, mas não é exatamente um texto. Mas olha o texto de Atos, por exemplo. Todos que creram, na verdade, na palavra, tinham sido destinados para a vida eterna. Não, estou dizendo assim, nós não temos um texto, você fala, é difícil conciliar a vontade humana com a soberania de Deus. Claro que é. Por conta dos pecados humanos, Deus Sim. tá. Mas aí tem algum texto que diga que Deus que determinou todos os pecados que a gente comete? Mas aonde tem? Dizendo ao contrário também. Bom, ao contrário, tem um monte, né? Tem milhares. Então, por exemplo, Deus repreendendo a pessoa pelo pecado. Não, sim. Deus aconselhando a pessoa de não fazer. Okay. Deus chama Caim e fala assim, é melhor você não fazer. Perfeito. Mas isso exime o fato de ele saber dessas coisas? Ou de ele decretar? Isso exime? De decretar acho que exime, mas de saber Então, não. aí é um pensamento de uma linha interpretativa. Aí não é simplesmente o texto sólido, é uma linha interpretativa. Nós temos várias diferentes. A linha que eu caminho, interpreto, é exatamente a linha calvinista. Evidentemente que eu vou trazer e embasar a minha fala nessa linha, claro. E claro que a linha não está acima da Bíblia Sagrada, mas é uma ótica, uma forma, uma lente que se é utilizada. Então, a discussão ela vai caminhar não somente em Hebreus, mas ela vai pegar a perseverança dos santos, ela vai pegar essa questão, uma vez salvo, salvo para sempre, ela vai entrar nessas questões todas. Mas a minha pergunta aqui ao pastor Lucas é exatamente essa. Se essa pessoas, de 13:48 é boa. 13:48. Se as pessoas elas tinham sido destinadas ou não destinadas, ela podia escolher ou não. Como que a gente explica pastor isso daqui? Lucas. Repete o texto, por favor. Atos 13:48. Creram todos aqueles que foram destinados para a salvação. Creram todos aqueles que foram destinados para a salvação. Isso. A palavra estava sendo pregada ali, não é? Para todos, para todo mundo. Mas tipo, só creram quem aqueles que foram destinados. Exato. Que creu. Entendi. Bom, pastor, é assim. Quando nós observamos a mensagem do Evangelho, o senhor concorda que ela é e deve ser pregada a todas. Claro. Mas veja dentro disso a liberdade humana. Por exemplo, em Marcos 9:23, onde Jesus diz assim, ó, se alguém quer vir, poder de decisão, e sobre a salvação estar nas mãos dos homens, jamais. Cristo realizou esse ato na cruz do Calvário. Agora, deve haver em mim um reconhecimento desse ato. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E o negar-se a si mesmo trata-se também de uma ação do Espírito, de pessoas que creram no Senhor. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. É diferente da sociedade de hoje, que expõe tudo que tem, ostenta. Eu fico às vezes imaginando que se fosse nos dias de hoje, aqueles que tomassem a cruz, talvez eles não tirariam uma foto para colocar no Instagram e dizer, olha, eu estou carregando a cruz junto com Cristo. Por quê? Não só era um objeto de vergonha, como carregava a cruz apenas aqueles que iriam morrer. Então, quando Jesus diz para tomar a cada dia a cruz, ele está falando para essas pessoas reconhecerem que elas precisam morrer a cada dia. E tudo isso só acontece a partir de uma fé em Cristo, das pessoas que creem em Deus. Então, isso fala de uma necessidade de morte diária. Então, nós vimos aqui um progresso nesse caminho em direção à salvação. Então, se as coisas fossem assim, pastor, eu sinto dificuldade de compreender a santificação para esse crente que já está seguro na sua salvação. Como que ele pode saber se ele está salvo? Somente o fato dele não sair da igreja, dele permanecer participando da vida da igreja. Onde está a segurança desse crente se não for a partir do que podemos ver da obra do Espírito Santo na vida dele, que é a renúncia, que é reconhecimento de mudança de atitudes? Porque caso contrário, eu não terei como saber se serei salvo. Fica algo muito aberto. E aí, sobre os leitores da carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, o escritor diz a eles, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, o apóstolo, o sumo sacerdote
da nossa confissão. Então ele fala com pessoas salvas e as adverte para não deixarem o caminho. Então, como que eu posso entender, pastor? Deixa eu fazer um intervalo. Sim. E aí a gente volta, eu já passei 6 minutos, mas aí fica a sua pergunta e na volta eu volto Muito bem. com o pastor Certo. Felipe. Bom, eu quero convidar você a participar da imersão em História da Igreja. Eu tenho visto, não sei, vocês também devem ter visto, que ultimamente tem acontecido um fenômeno que é evangélicos se convertendo ao catolicismo. Isso sempre aconteceu, numa medida muito diferente. Um ou outro acontece de voltar para o catolicismo. Geralmente pessoas que não têm muito embasamento bíblico-teológico e tal. Eu não quero desmerecer aqui os católicos quando digo isso, mas isso é um fato. Quando você vai para o censo, o número de católicos que se convertendo ao protestantismo é de milhões por ano. E o número de protestantes se convertendo ao catolicismo é de algumas dezenas, centenas, quiçá milhares, mas é uma diferença muito gigantesca. Mas esse número tem aumentado agora, embora seja ainda muito diferente, né, do número contrário, mas vocês estão acompanhando isso, né? Eu vi um vídeo de uma filha de um pastor evangélico, nascida na igreja, dando depoimento, faz 2 anos que eu me converti ao catolicismo, não sei o que e tal. E eu sinto, minha percepção é que, mesmo na formação teológica, a gente debate muito como aqui agora, né? Soteriologia, não sei o que e tal, as doutrinas e tal, mas a história da igreja é um tema que fica gravitando em torno da formação acadêmica, mas que a pessoa, você vê, ela vai lá, faz a prova, passa, se formou, tal, tá ok. Mas ela não sabe muito bem a formação da história da igreja, a formação, a condensação das doutrinas, os credos. Não tem só um credo a igreja, os credos da igreja. Qual a diferença do credo niceno para depois o credo niceno constantinopolitano, o credo atanasiano e tal? Que datas são essas? Quais são as proposituras? A polêmica do filioque, né? Por exemplo, uma vez um amigo participou de um debate com um padre, não foi bem no debate. Eu falei, você já leu sobre a polêmica do filioque? Ele falou, nem sabia o que era. E é teólogo. Então, eu acho que a história da igreja precisa ser considerada. Um povo que não conhece a sua própria história é levado por qualquer história. E, pensando nisso, eu tenho levantado a bandeira do conhecimento mais profundo da história da igreja. Nós fizemos já uma aula aberta 1 mês e pouco atrás, e agora estamos finalizando a proposta de uma pós-graduação. Então, a FTB vai oferecer uma pós-graduação, uma especialização com titulação mesmo, em História da Igreja, de 3 semestres, são 18 meses de curso. O valor é R$360, eu já tenho os números fechados agora, o valor é R$360 por mês, e você vai caminhar comigo durante 3 semestres. Na verdade, quem é o coordenador dessa pós é o professor Lucas Gesta. Ele coordena a pós-graduação em 2 universidades diferentes, agora na FTB. Mas antes de falar de pós-graduação, que é um curso longo, mais caro, bom, 360 nem acho caro, mas tudo bem, é um curso mais longo, né? 360, mais 18 meses e tal. Enfim, são 300 e tantas horas. A FTB programou para de segunda-feira agora a imersão História da Igreja. Serão 3 noites. Eu, o professor Lucas Gesta e o professor Lucas Banzoli juntos, falando sobre a história da igreja numa imersão. São 3 noites, tem certificação pela faculdade, tudo. E o valor é R$65. Ou seja, você paga só R$65, participa de uma imersão, tem certificação no final, tem material didático, tem grupo de estudos, tem comunidade, tem credencial de aluno, tem tudo que você precisar, só que você paga só R$65, então o valor é simbólico. Para você se inscrever, basta me chamar pelo WhatsApp. Para quem está pela rádio 96,5, você me chama pelo WhatsApp 975113385. Se você está pelo YouTube, então é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Clica no link da descrição ou no link que está fixado aqui no chat e venha participar. Até sexta-feira, mais conhecido como amanhã,
o valor é 65. Depois vai para R$ 79,00, mas você consegue fazer a sua inscrição agora, dia 31 de julho de 2025, por apenas R$ 65,00. Se você está pela rádio, me chama no WhatsApp 975 11 33 85. Vira aí e a gente volta já com a segunda parte do debate. Vai. Vem aí mais uma imersão incrível. A história da igreja. Vamos abordar 3 temas importantíssimos. No primeiro encontro, vamos falar como seria o mundo sem o cristianismo. No segundo encontro, o protestantismo é uma farsa. E no terceiro, como o protestantismo transformou o mundo. Serão aulas ao vivo com os professores Lucas Gesta e Lucas Manzoli. Essa imersão acontece nos dias 4, 5 e 6 de agosto, às 20 horas. Faça sua inscrição e receba o link. Chame no WhatsApp 11 97511 3385. Esperamos por você para essa imersão incrível sobre a história da igreja. Estamos de volta com o programa. Volto aqui com o pastor Felipe Checon. Maravilha, César. Veja, no bloco anterior aqui, o pastor Lucas fez uma linha de raciocínio. Eu entendo. E veja, por exemplo, segunda carta de Timóteo, respondendo a pergunta, capítulo 1, verso 9, segunda carta a Timóteo, aliás, né? É de Paulo a Timóteo. De Paulo a Timóteo. Isso, capítulo 1, verso 9, diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Agora veja, além desse texto aqui, já respondendo a pergunta que o irmão me fez, olha que interessante. Tem um texto aqui que diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 22, que também vos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E além disso, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, ele mesmo, firmar, fortificar e fundamentar. Aí a questão é exatamente essa. Se existe esse ponto do próprio ser humano, então, ter essa particularidade de decisão, estou falando de uma decisão restrita ao sentido salvífico. É lógico que nós temos arbítrio moral, temos uma série de questões aí, não é? Estou falando de uma decisão no sentido salvífico. Se cabe a mim, como que eu harmonizaria, aí dentro da tua pergunta mesmo, esses textos que nós estamos tratando aqui, na verdade, que a Bíblia está falando, junto com Hebreus, capítulo 6, que é onde nós estamos debatendo. Pastor Lucas. Bem, o senhor pode repetir o texto sobre o Espírito Santo, que o senhor comentou agora? É o 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Tem ele aí para citar, só para eu não procurar? Não, tem sim. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Pastor, a gente compreende que o penhor é uma garantia em todos os contextos. Isso. Mas Paulo também fala sobre isso aos Efésios e, mais uma vez, também ele tem uma escrita forte, dura com esses cristãos para que eles se convertessem, para que eles mudassem de postura. E no capítulo 4, versículo 30, aos Efésios, ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo ele é o nosso penhor, ele é a nossa garantia. Mas qual seria a razão de não entristecermos o Espírito Santo? Nós não ferirmos a santidade de Deus. Essa seria com os nossos atos. Não extinguais o Espírito, por exemplo, também. Não extinguir o Espírito. Então, essas ofensas ao Espírito, elas só podem ser cometidas por uma pessoa salva. Eu não acredito que uma pessoa que não seja crente, por mais que ela fale contra a pessoa de Deus, a partir disso ela perca a sua oportunidade de salvação. Então, o Espírito Santo ele é a nossa garantia. Nós cremos que a salvação ela foi ofertada na cruz do Calvário. No entanto, existem coisas que o salvo pode fazer que entristece o Espírito Santo. Entre elas, quando Paulo as cita no capítulo 4 aos Efésios, está dar lugar ao diabo. E seria, então,
todas as coisas nomeadas anteriormente. Mentir, irar-se prolongadamente, não perdoar. Então, em todo esse contexto, a pessoa estaria dando lugar ao diabo. Mas Paulo está falando com pessoas salvas, pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo, pessoas que receberam a garantia da sua salvação. Então, eu dou lugar ao diabo e permaneço na minha condição com a garantia de que serei salvo? Obviamente que não. Então, Paulo fala pessoas salvas, a Bíblia adverte pessoas que conhecem o Espírito Santo a não ofendê-lo para não perderem a sua oportunidade de salvação. Pastor Felipe. Pois bem, mas nesse mesmo sentido, pastor Lucas, dar lugar ao diabo, qual seria a conotação? Porque nós podemos sofrer influências do maligno. Não quer dizer que eu deixei de ser filho por isso. O próprio Pedro, aconteceu isso com ele. Assim, me perdoe, assim, só comentar para eu não esquecer, não perde seu raciocínio, por Perfeito. favor. Sim. Nós podemos ver na Bíblia coisas diferentes quanto à participação do diabo na espiritualidade do crente. Sim. A influência e a possessão. No Claro. caso de Pedro, foi uma influência. O senhor Sim. concorda? Eu concordo. Pode Inclusive, nem ser. acredito que o cristão genuíno salvo ele pode ser possesso por Satanás. De jeito nenhum. É exatamente o inverso disso. Mas pode ser influenciado. Influenciado pode acontecer, claro, com certeza. Inclusive, este é o processo de santificação. Nós estamos num processo progressivo até o dia final, onde quando Cristo voltar e glorificar a sua igreja, os seus, aqueles que ele elegeu, naturalmente será extirpado o nosso corpo, Um todo ímpio, pecado. um crente não pode ser possesso. Como que é? Eu não entendi. Eu não creio que a possessão demoníaca possa... No salvo. No salvo. No salvo genuíno, não. Não acredito nisso. Mas se o cara já é predestinado para ser salvo, e o gadareno? Então, mas... Ele nasceu salvo, né? Eu não então- sei, é que a salvação pertence ao Senhor. Ele nasceu? Não, para o calvinismo, sim. Mas Se isso... ele foi salvo, então ele é salvo desde sempre. Certo? Se ele é salvo desde sempre. Isso. Mas a salvação pertence ao Senhor. Ok, Aqui mas o ponto- aí ele se converteu, É, tal, com Jesus, tal, mas ele era cheio de demônios. Então não era Perfeito. verdade? O ponto não é aqui a questão de eu delimitar quem é salvo ou não. Até porque a pergunta que ele fez foi a respeito do processo de santificação. Evidentemente que no processo de santificação, um ímpio pode ser santificado. Caberia essa mesma questão. Naturalmente não. Só pode ser santificado aquele que foi regenerado. Só pode responder positivamente ao Senhor com conversão, resposta positiva, vocação eficaz, qualquer coisa nesse sentido, aquele que foi regenerado. Só pode ser glorificado, como ali no texto de Romanos capítulo 8, verso 30, né? Só pode ser glorificado aquele que foi justificado. Então essa é a questão. Mas a pergunta é, o texto de 1 Coríntios, agora capítulo 1, verso 8 e 9, olha o que ele diz. Olha só o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9. Vou ler aqui. O qual também vos confirmará até o fim. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Ele não está dizendo que nós não pecaríamos mais. Ele não está dizendo que nós não feriríamos a santidade de Deus, até mesmo em pensamentos, não é? Conforme eu disse no primeiro debate aqui, nós pecamos. Hoje mesmo nós já pecamos. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Evidentemente que se a garantia da salvação estivesse nas minhas mãos, ou até mesmo a perda da salvação estivesse condicionada às minhas mãos, naturalmente eu não dobraria nem a esquina desse prédio, eu já me perderia. É esse o ponto. Agora, como que, pastor Lucas, você entende essa questão de 1 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9? Porque está dizendo aqui claramente que ele confirmará até o fim. E nós poderíamos usar outros textos mais, por exemplo, Filipenses 1:6, não é? Filipenses 1:6 fala que ele há de completar a boa obra até o dia final. Aquele que começou. Boa, Isso. Como que nós harmonizaríamos essa questão? Como explicar isso? Pastor, a respeito do pecado, o senhor vê a apostasia como um pecado? O senhor entende a apostasia como um pecado? E em qual contexto a apostasia acontece? Sim, a segunda parte da pergunta é interessante. Entendo a apostasia como pecado, mas não no contexto do camarada que ele abandonou a fé porque ele era um cristão. Simplesmente porque ele foi exposto, como o texto diz aí, à fé, em algum momento, tinha ali uma fé intelectual, histórica, qualquer coisa nesse sentido, e simplesmente se afastou disso aqui, mas não da questão salvífica. Senão eu falaria que a salvação está condicionada na mão da pessoa. De novo, repito. E aí como que a gente harmoniza com esse texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9?
Assim, pastor... Uma vez, só permita-me Sim, aqui. perdão. Uma vez que a Bíblia ela não é contraditória. Porque, veja, se existem textos na Bíblia Sagrada que está dizendo, olha, não, perseverança dos santos, por exemplo, nós podemos ser salvos por Cristo Jesus, é claro, bênção do Senhor, maravilha, nos alegramos nisso. A graça é favor imerecido, não é coisa nossa, vem do Senhor, ok. Tem textos que falam assim, olha, foram destinados, como eu li aqui, aqueles que creram, aqueles que foram destinados à vida eterna. Tem textos que falam claramente da perseverança dos santos. Como que, então, como um texto fala uma coisa e outro texto fala outra? A Bíblia não é contraditória. Vamos lá. Então tem algum conceito aí que a gente Lucas. precisa entender. Paulo aos Coríntios fala da certeza que nós podemos ter da ação de Cristo nas nossas vidas. Então ele nos confirmará. Ele garantirá que nós estejamos de pé. Mas, pastor, eu insisto na questão do texto de Hebreus, onde diz que esses que recaíram, eles não podem outra vez ser renovados para arrependimento. Pastor, se tudo está nas mãos de Deus e é Ele quem garante, é Ele quem nos confirma até o final, como que outra vez renovados para arrependimento? O texto deixa claro que uma vez eles já se arrependeram. Isso quer dizer que eles mudaram de mente. É uma ação do Espírito Santo. Então, aqui ainda eu insisto na responsabilidade humana. Cristo, sim, Ele nos garante. Mas e eu? Porque, olha só, esses aqui também certamente foram garantidos pelo Senhor na sua salvação. Eles foram iluminados, tiveram a sua mente transformadas, eles foram renovados, eles pegaram o caminho da graça, só que agora que eles recaíram, que eles apostataram, que eles voltaram para trás, é impossível que de novo eles sofram uma transformação de mente. Então já não é mais algo que depende de Cristo, é algo que depende do homem. Então, mas... vamos lá. Pode. Não, só por causa do horário já está terminando. Já Vamos tá no lá. fim. Infelizmente. Pode ir. Pode, rapidinho. Quer comentar? Não, pode falar. Tá. Veja, mas aí voltamos àquela questão inicial, o pastor Lucas. Mais uma vez. Bom, uma pergunta aqui, tá? Uma pergunta, só para concluir a linha de raciocínio. Você crê na perda de salvação? Claramente nós estamos debatendo isso. Sim. Você crê na restauração dessa perda de salvação? A pessoa pode se arrepender de novo? Não com base nesse texto, ela pode se arrepender de novo? Se não houve apostasia no sentido de um afastamento deliberado, porque o cristão ele pode vacilar. De repente a pessoa esfria na fé no sentido de decepções e a pessoa se afasta. Foi o texto que eu citei do filho pródigo. Pois é. Na primeira ocasião que nós estivemos aqui. É aí onde eu queria chegar. O filho pródigo em algum momento deixou de ser filho? Não, em momento algum. Em momento algum ele assim deixou de como ser o pai não deixou de amá-lo. Em momento nenhum o pai deixou de ser pai e o filho deixou de ser filho. Ou seja, o filho pródigo não perdeu a salvação. E depois reaveu ela, que aí é a ideia da perda da salvação temporária. Sim. Que eu creio que o irmão defenda isso. Ele não perdeu a salvação temporariamente, depois reaveu de novo. E aí a gente não tem aquela garantia no final, se estamos de fato seguros por Cristo Jesus. Então, peraí. A posição do crente é exatamente essa. 1 João, não é? Fala isso no capítulo 5. Ele fala do testemunho do Pai. Os homens, eles veem testemunhos humanos e até confiam, né? Se frustram nessa questão. Eu fico me coçando aqui, porque querendo fazer uma terceira parte, mas já tá bom. É que vocês são muito educados, é muito legal. É muito legal pilotar um debate com pessoas assim, bastante educadas e com bons argumentos, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Perfeito. Pastor Lucas, eu quero te agradecer, meu irmão, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui mais uma vez. Eu agradeço você a oportunidade. Também ao pastor Felipe. É muito bom estar aqui. De certa maneira a gente também aprende, evolui, então é uma oportunidade de crescimento e não só de expor ideias. Sim. Eu agradeço isso. Agradeço as pessoas que acompanharam. Deus abençoe. Obrigado. Suas redes sociais, quem quiser te achar. @pr.lucasgomesoficial. Lucas Gomes Oficial. No Instagram e também no YouTube eu faço um trabalho lá legal, voltado à hermenêutica, orientando pessoas. Se quiserem seguir, serão abençoados, certamente. Lucas Gomes Oficial. PR, né? PR Lucas Gomes Oficial. Pastor Felipe, também obrigado, meu irmão. Eu queria que você também deixasse suas redes. Maravilha. Felipe, @Felipe Checon. Felipe da Bíblia, né? Lembra dele lá? Com I. F-I-L-I-P. Hoje em dia tem Bíblia com Felipe. Tem? Com E também. Nos inícios, né? Nos primórdios. Assim. Exatamente. Felipe Checon. Uma alegria estar aqui, César, contigo mais uma vez. É meu vizinho lá agora, né? Isso, tá perto lá. Tá perto aqui. E pastor ZL, Lucas. é nóis. ZL é nóis. Pastor Lucas também aqui. Eu tenho um irmão que chama Lucas Gomes.
Ah, que Exatamente. beleza. Então Sério? tem o irmão aqui da fé e o Então irmão... você foi predestinado. Consanguíneo predestinado a isso. Bênção, alegria aqui. Deus abençoe. Obrigado, querido. Tô ficando por aqui, mas às 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Unidade FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu dispositivo de podcast. Basta digitar Debates Unidade FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify e outros tocadores da Apple e Android. Unidade FM. Juntos somos mais fortes. 96.5 Unidade FM.